Sejam bem-vindos ao PIB Talk, o podcast da primeira igreja batista pioneira em Blumenau. Eu sou o Fábio e eu já senti medo depois de assistir Deixados para Trás. Eu sou Álvaro Triano e eu trago a seguinte colocação hoje. Será que hoje vamos macetar o Apocalipse? Fica a dúvida no ar. Não somos a Ivete Sangalo que maceta o Apocalipse, mas hoje nós vamos destroçar o Apocalipse, destrinchar o Apocalipse. Recentemente, né, deixando as piadas de lado, né? Recentemente, como igreja, estivemos lendo, estudando o livro de Apocalipse e a gente queria utilizar desse nosso querido podcast para que a gente possa se aprofundar em mais assuntos desse livro que tem tantas coisas a se falar. E hoje nós temos duas mentes brilhantes, um time de teólogos de alto calibre para poder ajudar a gente a entender um pouquinho mais. Um deles, alguém que vocês já conhecem, já esteve com a gente aqui, o nosso grande pastor Jax. E hoje, o nosso convidado ilustre também, junto com ele, nosso irmão Sandro. Ele que também faz parte do corpo de professores da nossa escola bíblica e atua na liderança do Ministério de Ensino aqui na PIBPB. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado por poder estar aqui, sempre é um prazer. Eu tô virando sócio aqui também, né? Eu queria os royalties aqui também. Muito obrigado pelo convite. Só que a régua tá alta aí, viu? Tudo que falaram aqui agora, a responsa ficou grande. O teólogo de peso a gente entendeu. Não, de peso não. De peso não, eu falei alto calibre. Bomba também se mede no calibre, né? Gente, pra gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que vocês trouxessem um pouco mais da experiência de caminhada de vocês, porque eu acho que é muito comum as pessoas sentirem medo do Apocalipse. Eu mesmo como crente, durante muitos anos, senti medo do fim do mundo, receio das coisas que haveriam de vir. O Apocalipse fala isso, e existe um processo muito importante na nossa vida cristã, que é a gente compreender o livro de Apocalipse como um livro de esperança pra gente, né? De alegria pra gente. Vocês passaram por esse processo de sair do medo pra esperança? Com certeza. Inclusive, eu sou cristão desde criancinha e de igrejas menores, então os pastores, os líderes, para poder manter o rebanho, é bom meter um medo, né? Então, quando entrava o Apocalipse, já deixava todo mundo com a perna bamba, porque todo mundo ficava com medo de, será que eu tô dentro, será que eu tô fora, né? E na verdade, porque tragédia vende mais que esperança, né? Então, a mídia também utilizava muito bem isso. Eu também fui impactado pela série Deixados para Trás. Eu lembro da roupinha, né, no chão, dobrada, que eu acho o máximo, né, das pessoas desaparecendo e tal, né? Depois a gente vai crescendo e vai aprendendo, mas na verdade o medo mesmo era de uma incerteza, né, da salvação, e que faz com que a gente olhe o Apocalipse como algo que Jesus vem para resolver um problemão, né, que é a questão da vida eterna. Mas se você não tem certeza dela, o Apocalipse, João, os livros, qualquer livro da Bíblia vai meter medo na gente. No meu caso também, o medo era, acho que vem acompanhado assim da imaturidade, né? Acho que quando a gente não tem a maturidade espiritual, a gente se assusta e conforme o pastor Jax fala, a gente tem o medo da salvação mesmo, de não ser salvo, mas isso tudo é fruto da imaturidade. Então todo o linguajar do Apocalipse, tudo aquilo que se mostrava no Apocalipse, tudo era assustador. Mas aí a gente começa a enxergar diferente quando vem a maturidade espiritual, né? Vem o conhecimento. Por isso é importante a gente sempre divulgar e trabalhar essas questões do conhecer a palavra. Inclusive o 365 tem ajudado bastante nesse sentido, para exatamente a gente desmistificar muitas coisas que vieram assim de teorias humanas ou até mesmo uma indução maldosa, né, para segurar o rebanho. E aí a gente fica com receio, mas eu já tive bastante receio também, medo das palavras do Apocalipse. Isso é, como eu digo, fruto da imaturidade espiritual.
Porque tem muitos símbolos, né? E deixa todo mundo assustado, né? Na verdade, toda a literatura apocalíptica, a gente fala de Apocalipse, mas ele que assim é o top 10, né? Mas Daniel, se você... todo mundo gosta de ler Daniel nos primeiros capítulos ali, a fornalha e tal, até aquela coisa do triunfalismo, não, se você fizer uma boa alimentação, você não... O primeiro bodybuilder vegano. Vegano. Mas é apocalíptico, né? Inclusive muitas figuras saem ali de Daniel. Então, portanto, eu acho que a questão até é uma falta de interpretação bíblica e de uma leitura da Bíblia sobre o prisma de que quem é que é o Senhor da história não é o mal. O grande problema é o seguinte, quando fala em Apocalipse, tudo que acontece em mídia e tal é Apocalipse now. Vai destruir de um jeito. Quando precisa de alguma coisa para arrecadar alguma coisa lá em Hollywood, eles metem um apocalipse, algum fim do mundo. E com o fim do mundo sempre é tragédia. Nunca tem uma esperança no fim do mundo. Ao contrário de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus, que é exatamente um livro de esperança, né? Eu gosto sempre de frisar que a revelação feita a João faz com que ele, precisando escrever isso, também se limite a escrita, a sua limitação de vocabulário. Então muitas coisas a gente lê, não compreende, mas quem é da época e do convívio de João compreende perfeitamente, porque é fruto da tradição, fruto da história, fruto do contexto, e aí a gente se perde um pouco. Eu gosto de brincar nas aulas de Apocalipse quando eu digo assim, se Jesus revelasse para João o metrô de São Paulo, como que ele descreveria? Que tipo de vocabulário ele usaria para descrever o metrô de São Paulo? Ele ia usar os elementos que ele tinha. Então ele ia dizer que viu uma grande serpente de ferro, que não tinha boca, que tinha olhos que brilhavam como fogo, que engolia pessoas, engolia e vomitava pessoas pelas laterais. E aí ele descreveria dessa forma. E aí a gente hoje, lendo o discurso dele, o que ele tinha registrado, se a gente fosse desenhar, não ia sair o metrô de São Paulo. Ia sair uma coisa totalmente diferente daquilo que ele viu. Ele tentou descrever. Então, muitos símbolos, muitas coisas também vêm disso aí, da limitação vocabular de João, porque ele tinha que escrever aquilo. E o Senhor foi mostrando para ele o quê? Tudo que aconteceria, né? Porque é uma visão, é uma revelação de tudo que viria a acontecer depois dele. Você me fez viajar, porque o Apocalipse faz viajar, né? Ele descrevendo, né, o aeroporto de Londres, o aeroporto de Nova York, o aeroporto de São Paulo, lá do Guarulhos, né? Várias aves enormes de aço, né? Voando pelo céu. Pássaros de aço. Pássaros de aço. Exatamente. É isso. Interessante. O pastor Jacques, ele fez uma colocação sobre o que é esse livro do Apocalipse, né? Porque muita gente, às vezes, o que é o Apocalipse, Fábio? Às vezes as pessoas assimilam, ou não, Apocalipse é o vilão do X-Men lá, traz pra cultura pop, né? Não, Apocalipse é o fim do mundo, é o Apocalipse Now, que o pastor citou, que inclusive é um grande filme do Coppola. Mas esse é interessante a gente começar por essa linha, né, Fábio? Desvendando o que é esse Apocalipse, que não é só o fim do mundo, né? E a pergunta que eu trago para os convidados, né, professor Sandro e pastor Jacques, o Apocalipse como livro, ele revela essa soberania de Deus sobre a história e o futuro. Como é que vocês enxergam isso? Poderiam falar mais sobre essa soberania de Deus através dessa linha temporal, biblicamente falando, ali no contexto da época, no contexto histórico, cultural? Na verdade, assim, primeiro que a gente precisa descrever que a palavra Apocalipse representa, né, o significado dela do grego é revelação. A ideia é tirar o véu, é descortinar a história. Então o objetivo do Apocalipse não é deixar a gente amedrontado com o que está acontecendo, mas é nos jogar um pouco de luz no que está acontecendo para a gente entender que tem começo, meio e fim a história. E a história, em toda ela está numa soberania divina. E que os elementos ali, aparentemente vitoriosos, né, como o dragão, os próprios, o falso profeta, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra,
todas essas estruturas, no final, elas são derrotadas. E são derrotadas não por um banho sangrento, onde, né, assim, é meio-meio, tá ali 50-50, todo mundo batendo, todo mundo apanhando. Não. O sopro da boca, como o Paulo vai dizer em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 8, ele vai dizer que com o sopro da boca ele vai destruir. E no Apocalipse ele usa então a espada que sai da boca, né? Então a ideia é que a palavra de Deus, né, que a espada sempre tem a ver com a palavra, não é uma guerra de iguais, é simplesmente Deus na sua soberania permitindo que o mal tenha o seu domínio, mas um domínio extremamente controlado por Deus, para que no momento da história se revele o grande vencedor, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que já havia falado lá em João, né, mas que agora é um Cordeiro que parece como morto, mas está vivo, em pé. O Apocalipse 5 vai dizer sobre isso, e também vai dizer que ele é também o leão da tribo de Judá, mexe com essas duas figuras. Então não dá para você aplicar isso literalmente, mas você tem que aplicar isso simbolicamente, jogando as luzes lá no passado do Antigo Testamento. Então é por isso que para nós é tão difícil, porque nós não temos a leitura bíblica diária, onde a gente vai assimilando conceitos, porque quando você conhece o Velho Testamento e você lê o Apocalipse, você começa a fazer as conexões naturais. Lá no final do Apocalipse você vai fazer as conexões com Gênesis, né? Então isso vai te dando o quê? Esperança, alegria. Você está do lado vencedor, você não está do lado perdedor. Você não vai ser aqueles que vão com a besta ou vão com a grande Babilônia, que caiu a grande Babilônia e os seus foram com ela. Não, você não está desse lado. Então o Apocalipse, para o crente que ama a palavra de Deus, é um livro de revelação. Agora sim, o final está certo, é só a gente continuar firme. Essa é a dinâmica da soberania, né? Mostrando essa vitória de Cristo. E uma vitória esmagadora, não é uma vitória assim, né, por pontos, né, como lá nos embates dos octógonos. Não, é esmagadora, né? Então essa ideia da presença de Deus com o seu povo no final, né, não tem mais tabernáculo, porque a glória dele é que faz ali, que cuida deles. Não tem mais sol, não tem mais lua, porque não precisa mais disso, porque o Senhor Jesus faz toda essa situação acontecer. Eu fico encantado quando você vai lendo o Apocalipse, você vai vendo assim, rapaz, aí não tem como no final, né, vou dar o spoiler, você não falar, ora vem Senhor Jesus, vem logo, porque eu olho para minha vida, vejo uma vida mais ou menos tranquila, tá tudo muito bem, glória a Deus, mas tem muito mais e tem uma coisa fantástica acontecendo lá na frente, essa é a dimensão do Apocalipse, né? Eu penso assim que tudo isso que o pastor falou e mais um pouco ainda, porque quando a gente está lá no capítulo 4 de Apocalipse, que a gente começa a perceber que, eu vou fazer a leitura e me permitam, quando diz assim, e o céu, Apocalipse 4, versículo 11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, assim, dá aquela ideia de movimento. O que passou e o que é e o que virá pertence ao Senhor. Está no controle do Senhor. Por isso é sutil quando a gente lê no começo do Apocalipse, quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega, e ele termina lá no final dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Então ele dá a ideia daquilo que vai iniciar, daquilo que precisamos viver como caminhada, entendendo quem está no controle de todas as coisas, aquele que é o princípio e o fim, e no final da jornada ele se reafirma como o princípio e o fim. Então, fazendo um link com aquilo que a gente já estava falando em relação ao medo e tal, as pessoas que quando se assustam com o Apocalipse, elas deveriam avançar um pouquinho mais na leitura, porque se elas chegam lá no 19 em diante, elas vão ver que as coisas começam a clarear, então o medo não deveria existir. A esperança é que deve existir, porque apesar de todas as coisas que estão acontecendo e previstas na revelação, elas têm um final feliz. Eu gosto de dizer na aula um exemplo que eu escutei uma vez de um pastor, e dizia assim, que é como uma criança lendo um livro onde o vilão está sempre massacrando o herói.
E ele vai lendo e vai angustiando aquilo. Ele para a leitura e diz, não é possível que o nosso herói está sempre apanhando. Eu vou ver o que está lá no final. Aí lá ele vai direto no final do livro, lê e vê que a vitória do herói, ele derrota o vilão. Aí ele volta à leitura e tudo que ele vai lendo, ele vai dizendo assim, tudo bem, eu já sei o que vai acontecer no final. Então a leitura ela é mais amena. Então quando você foca lá no final do Apocalipse e vê, fala das bodas do Cordeiro, do paraíso, de estar com o Senhor, você começa a enxergar uma coisa diferente na leitura. Nada te abala. Então a mensagem é essa, né, que o Senhor nos coloca em relação a esse poderio, a essa soberania do Senhor. E ele nos dá todas as dicas, quando a regra, vamos dizer assim, o macete, eu gosto de falar, de como chegar lá nas bodas do Cordeiro. Ele começa nas cartas. Então quando ele chega nas cartas e começa a dizer o que recrimina, o que aceita como verdade, o que elogia, o ajuste que ele faz em cada igreja, é para a gente dizer assim, ó, vamos absorver aquilo que o Senhor, que é desejo do Senhor. E tudo que virá pela frente não é nada, porque lá no final, mantendo firme, que toda carta tem um prêmio, né? Toda carta tem mantendo firme, nós estaremos lá com o Senhor. Então essa é a questão, quando eu vejo da questão da soberania do Senhor. E o Sandro colocou muito bem, enquanto ele falava, me lembrei do Salmo 23, porque é interessante que quando as pessoas estão vivendo um momento de dor e sofrimento, elas têm a tendência de ir para o sofrimento. E é natural, ninguém vai dizer que está errado, né? E olhando para a história, né, olhando para o momento onde foi escrito o Apocalipse, era um momento do vale da sombra da morte. Porque um homem com 90 e tantos, 5 anos, talvez 95 anos, um apóstolo que viveu a vida inteira servindo ao Senhor e estava lá numa ilha, né, ilha de Patmos, preso político / religioso, porque ele não aceitou, né, os intempéries, as colocações e as obrigações que tinha de dizer que Domiciano era agora um deus, né, porque Domiciano foi um dos primeiros que começou a bater na tecla que queria que chamasse de Deus. Ele falou, não, nada disso, meu Deus chama-se Jesus Cristo, Senhor da história, né? Ele é Christus, e ele é o meu Senhor. Ele é ungido. E aí, então, por causa disso, ele vai para essa ilha, vai trabalhar nas minas de carvão, vai sofrendo, e lá ele tem uma revelação. E ele tem uma revelação exatamente porque é nesse momento da dor e sofrimento que você precisa ter um contato com o alto. E aí me lembro do Salmo 23, porque é assim, no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque eu tive uma revelação? Não, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu acho que a vara e o cajado de João foi a revelação de Deus. O próprio Jesus fazendo a revelação. E é uma coisa interessante, fez uma revelação para quem? Para João, para dizer para quem? Para a igreja dele, para a igreja de Jesus. Então, eu até entendo o não crente, a pessoa que não conhece, desconhecedor da palavra de Deus e tal, ter medo do Apocalipse. Eu não consigo entender o cristão ter medo do Apocalipse. Eu acho que ele pode ter medo da perseguição, da luta, da dificuldade, mas do Apocalipse não, porque o Apocalipse exatamente veio para esse momento. Portanto, se você está vivendo um momento de dor, de sofrimento, de luta, de perseguição, leia o Apocalipse, exatamente para você ter esperança, porque você vai saber que é o seguinte, embora você esteja passando por qualquer situação difícil, sendo recriminado, talvez humilhado, talvez lá no seu trabalho, você não está tendo chance, passando necessidade, dificuldade, leia, você está no vale. O único jeito de você sair desse vale é o seguinte, é quando aquele que é o Senhor da história caminhar com você, porque no vale ele está com você, ele está em todo momento com você, ele é Senhor na história do Alfa e do Ômega, como o Sandro bem lembrou daqui. Então eu vejo assim, cristão, você é crente em Cristo Jesus, você não tem que temer o Apocalipse, muito pelo contrário, você deve conhecer o Apocalipse, porque é a revelação do teu Senhor, dizendo que mesmo nos momentos mais difíceis na história, ele estava presente. E todos os que desdenharam, ou todos os reis e poderosos do mundo caíram. E todos que virão cairão, porque ficará só um, o rei e o Senhor. E aí a mensagem é essa, ao vencedor
né? Exato. Toda a carta vai terminar de Éfeso a Laodiceia, ao vencedor. E nós somos os vencedores, que estamos esperando só o jogo acabar. Às vezes alguns contra-ataques, algumas situações difíceis, a gente tem que se defender, mas o jogo está ganho, em nome de Jesus. A gente crê nisso, né? Amém. E é Amém. interessante, só para complementar, é que em relação a essa questão do vencedor, percebam que toda a linguagem, tudo aquilo que foi escrito por João e relacionado ao vencedor, era algo que as igrejas na época em que ele escreveu a carta identificariam com muita facilidade. Seja a pedrinha com o nome branco, né? A pedra branca com o nome, seja a coluna do templo, seja, enfim, a coroa. Todos eles tinham palpável no dia a dia deles essa noção. Agora pensa bem, você tem aquilo que os homens entendem como grande glória humana, só que no céu, só que na casa de Deus, né? Então, dentre essas glórias, né, esses prêmios que as pessoas recebem, essas vitórias, eu gosto muito da coluna, quando fala assim, será a coluna do templo, o seu nome será gravado, e numa recente, eu jogo isso na aula também, numa recente descoberta arqueológica, encontraram assim, um pedaço de uma coluna, né, e era muito comum, veja que interessante, era muito comum quando você participava de uma obra, né, você era homenageado com o teu nome escrito na coluna. E aí encontraram uma lá e tinha uma inscrição: Ananias, filho de Dódalo, de Jerusalém. Agora pensa, você será a coluna do templo do Senhor. Vai ter o teu nome, vai ter o nome do Pai e o nome da cidade santa. Então já não é assim mais, Sandro, filho de Antônio, do Rio de Janeiro. Vai ser assim, Sandro, filho de Deus, de Jerusalém, da Jerusalém celestial. Então veja, a forma de mostrar que você vai estar próximo do Senhor, colado no Senhor. Então o livro, ele deixa de ser um livro de medo, porque as pessoas acham assim a leitura um pouco pesada, mas ele tem que ser sempre um livro de esperança. Então as cartas vão te apontar lá para o capítulo 19 em diante, e é ali que a gente deve se focar, né? Essa é a ideia. Amém. Queria só deixar meu comentário aqui também sobre... O Sandro me lembrou de um vídeo que eu vi recentemente muito legal. O Rodrigo Silva, provavelmente vocês conhecem, ele faz um trabalho de arqueologia bíblica sensacional. E esses tempos acho que ele postou na internet um vídeo onde ele tá nos resquícios, assim, né, de um teatro antigo. E aí ele falou naquele lugar ali que é, inclusive, um dos locais destinatários de uma das igrejas, né? Pérgamo. Aí ele fala que as pessoas, para poderem entrarem naquele teatro, eles recebiam uma pedra branca com um nome. E aí, basicamente, Jesus faz essa referência para aquela igreja para dizer, olha, teu lugar tá reservado. Isso é bem interessante dizer, né? Ao vencedor, vou dar uma pedra dizendo que teu lugar tá reservado junto comigo, né? E também sobre essa questão que você falou da soberania divina, né? Gosto muito de estudar a Bíblia, gosto muito de estudar um pouquinho, já até estudei um pouquinho de hebraico, não sei muito, mas uma das primeiras coisas que eu aprendi em hebraico foram os primeiros versículos da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, né? E essa partícula et é Aleph Tav, princípio e fim. Então, quando a gente olha de uma maneira mais cuidadosa, assim, para a língua original, a gente consegue traçar essa referência bem profunda da soberania, né? Ele é o Aleph Tav, ele é o princípio e fim, estava lá na criação. Essa denominação que Deus dá para si, né? Da soberania na história, né? Eu estava lá no princípio, estou agora aqui, passando para vocês a revelação do Apocalipse, dizendo, eu tô aqui. É bem interessante isso. Benção demais. A palavra do professor Sandro, ele usou uma palavrinha que já remete ao nosso início do programa, né? Falou macete, né? Eu gosto de macete, né? Pra ver como a gente já começou ali a macetar o Apocalipse, né? Passando o drive. Mas é isso mesmo, Fábio. Bem, o pastor Jacques e o professor Sandro colocaram muito bem a questão simbólica, né? Quando a gente fala do livro de Apocalipse, a gente tem que pensar duas coisas. É literal ou é simbólico? O pastor Jacques colocou muito bem essa questão. Mas o que eu venho colocar agora é
como a gente interpreta esses símbolos e imagens apocalípticas? A gente enxerga a besta ali, o dragão, os selos, taças, trombetas. Como é que a gente consegue respeitar o contexto histórico e a mensagem teológica dessa simbologia toda que o livro agrega, né? O pastor falou muito sobre essa questão do medo, né? Que o cristão ele não deve ter medo, né? Do livro de Apocalipse. O professor Sandro colocou muito bem que é um livro que fala sobre esperança, então por isso a gente não precisa ter medo, né? Porque a gente sabe quem é o vencedor, e o vencedor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que eu vou ler esse livro e interpretar todas essas figuras simbólicas que ele apresenta ali num contexto mais histórico, cultural ali? Eu vou ver isso mesmo como, será que é um dragão mesmo? Será que eu vou ter uma marca na testa? É um chip? Tô brincando. Então, aí vem as interpretações, mas 3 coisas são pilares, né? Primeiro, nenhuma interpretação é louca de dizer que Jesus não vai voltar. Né? Jesus vai voltar. Esse é o ponto fundamental. Então, se alguém disser alguma coisa fora disso, você já pode descartar que é heresia, né? Na máxima, no nível hard, né? Segunda coisa é que haverá ressurreição, né? E como é que ela vai ser? Se vai ser 1, 2, 3, né? Mas nós seremos ressuscitados com Cristo, os que estiverem mortos, né? E os que não estiverem subirão com ele, ou seja, não tem como ficar fora disso, tá? Como é que vai ser? Aí que as interpretações acontecem. E que haverá um juízo, ou seja, aqueles que viverem em Cristo vão desfrutar com Cristo. Aqueles que desdenharam de Cristo, não entenderam, não aceitaram, porque entenderam. Inclusive o Apocalipse vai mostrar várias vezes que eles rejeitaram o arrependimento. E por isso, nas chances que tiveram. Então, essa é a ideia do juízo final. Essas 3 coisas são básicas, você tem que entender. Agora, nas interpretações, e aí agora eu vou falar do que eu creio, né? Porque Apocalipse é assim, você tem que respeitar pessoas sérias que estudam, que levam a sério o estudo do Apocalipse, que tem uma linha diferente da sua. A gente tem que ter humildade para entender que é o seguinte, eu não tenho dificuldade de que alguém diga assim, olha, eu entendo diferente, ok, mas essas 3 coisas eu não abro mão. Jesus vai voltar, haverá a ressurreição dos mortos e também o julgamento. Agora, qual que é o meu entendimento? Quando eu olho para a literatura apocalíptica, em todo o ambiente do Apocalipse, que é uma leitura apocalíptica, ou seja, uma leitura que tem seus símbolos, né, eu vou fazer isso em qualquer momento, né, na chave hermenêutica daquilo que é simbólico e que tem alegorias, metáforas, que eu não posso aplicá-la na literalidade. Então, para mim, o Apocalipse não é um livro que eu posso pegar os seus símbolos e colocar literalidade. Então, para mim, eu gosto mais de olhar para o Apocalipse como a uma mensagem. Então, alguma coisa. Primeiro, o Apocalipse também tem uma questão de fundo histórico. Porque aquelas pessoas, como o Sandro bem disse, aquelas pessoas estavam num contexto. E todas as vezes que eles recebiam um símbolo, eles faziam conexões. É óbvio. Por exemplo, os chifres sempre foram, na literatura Apocalipse, um sinal de poder. Seja um poder para o maligno, seja um poder para o bem. Tanto é que Jesus, o Cordeiro, aparece com chifres, né? No simbolismo apocalíptico. Exato. Se a gente colocar só que é do mal, tá com problema. Mas ele era assim, a ideia dos chifres sempre era a ideia de poder. Né? Agora, tem uns que estão mais simples a gente entender. Por exemplo, quando o próprio texto interpreta o texto, é bênção. Por exemplo, o dragão que era a antiga serpente. O próprio texto está dizendo isso. A antiga serpente remete lá em Gênesis 3, que é o que aparece lá conversando com Adão e Eva, cria toda aquela polêmica, e aí a gente entende que está claro. Agora, tem símbolos que a gente não consegue entender claramente e que a gente tem que ter humildade de olhar para as outras linhas, né? Até a própria figura, né, do próprio Israel,
né, dentro dessa questão toda. Então, o que eu penso? Primeiro, compreensão do contexto histórico ajuda muito. Toda interpretação das 7 igrejas, se você desprezar o contexto histórico, você vai cair em alguns conceitos errados, tentando colocar a igreja em algum lugar, conceitos de quem é essa, quem é aquela. Segundo, tem que fazer as conexões com o Antigo Testamento, porque embora a revelação fosse para todo o mundo, mas o contexto do Antigo Testamento, da raiz judaica, está dizendo muita coisa. Daniel, as revelações de Daniel, as 70 semanas, todos aqueles contextos, né? Bom, contexto histórico também da própria região. Acabamos de falar aqui de Pérgamo, você tocou nas todas os símbolos que foram usados ao vencedor, tinha a ver com aquele povo, porque eles pegavam na hora. É que nem o cara falar assim, você tem que dar o seu lugar no avião. Nós agora, temporariamente, nós estamos rindo da piada. Por quê? Porque essa piada está clara. Aquela mulher que estava sentada num avião e a outra pessoa queria que o filho sentasse ali. Mas daqui 20 anos, nós contarmos isso, as pessoas não vão saber. Então esse contexto imediato é muito importante, né, para a gente estudar. Terceira coisa que eu acho importante é que não há como fugir da centralidade de Cristo nessa mensagem. Se está dando muita ênfase ao símbolo, ao dragão, à besta e tal, e à grande Babilônia, mas não está dando ênfase a Cristo, você tem que voltar um pouquinho, porque teu foco está muito, muito, né, colocado em coisas que não são os atores principais. Ninguém é fã, né, de coadjuvante. A gente tem que estar olhando no filme aquele que é a mensagem central. E cuidar com as interpretações sensacionalistas. Essas coisas assim, do tipo, isso é isso. Cuidado, né? Porque faz conexão agora. Até mesmo o anticristo. O próprio João já disse, o João que escreve o Evangelho, que depois escreve as cartas e depois escreve o Apocalipse, ele diz assim, gente, há muitos anticristos, já houve muitos anticristos e vai haver muitos anticristos. Só que naquela época talvez era alguém, talvez era exatamente o imperador. Por quê? Porque descrevia muito bem o papel. Mas haverá um anticristo na história que ainda há de vir. Por quê? Porque olhando para o Velho Testamento, olhando lá para a história, olhando para os textos bíblicos ali de Tessalonicenses, a gente pode olhar para esse próprio discurso de Jesus, né, que a gente interpreta que os evangelhos ainda é Velho Testamento. O Novo Testamento começa com a vinda de Cristo, com a sua igreja, digamos assim, né, a ideia, né? Então, quer dizer, temos que estar sempre olhando para o Antigo Testamento, olhando para o contexto histórico, e isso é importante estudar. Daí a gente pode ter uma interpretação um pouco mais perto da verdade, da realidade dos símbolos e das imagens ali do Apocalipse. O pastor Jacques coloca uma questão que eu acho interessante e é exatamente assim, o ponto de vista que eu abordaria numa questão assim. Essa ideia de que você não pode deixar de enxergar o que é o centro, o que é a essência, o que é o principal. Então as pessoas elas ficam assim preocupadas com os símbolos, o que significa e tal, mas esquece-se que existe uma ação por trás do símbolo. E é nessa ação que a gente deve focar, nessa ação que a gente deve observar assim, como fala, por exemplo, nas trombetas, as pessoas ficam preocupadas, o que são as trombetas e não sei o que e tal, mas já não observam o que acontece no tocar das trombetas, né? Quais são as ações que acontecem quando as trombetas tocam. E tudo isso é revelação daquilo que vai acontecer. A gente nunca pode deixar de tirar, assim, de observar que João, ele tem revelação das coisas que acontecerão. Então, a partir do momento que ele escreveu a última linha, ou da última visão que teve e registrou, tudo é futuro para ele. Então, assim, tem coisas que ele escreveu porque viu, mas ainda não tinha acontecido, né? Mas registrou. Os que receberam as mensagens de início entenderam a mensagem de imediato. Nós ficamos nessa elucubração do que é, o que não é, quem não é, e esquecemos da finalidade de tudo isso. Existe um plano divino, né? Eu sempre gosto de usar a figura dos 7 selos, porque quando a gente fala na época,
você tinha assim, você escrevia uma carta, você enrolava e jogava um selo e mandava o mensageiro entregar. Era um recado para você. Mas quando você tinha 7 selos, significa que era um testamento. E testamento é manifestação de vontade. Ou, pelo menos assim, manifestação daquilo que precisa acontecer. Hoje, quando alguém morre e tem um testamento, quando é feita a leitura, você diz assim, isso tem que ser feito assim, isso vai ser feito assim. É a vontade, é o desejo daquele que tem o poder, né? E no nosso caso, Deus, ele permite que aquelas coisas vão acontecer. Então, quando abre os selos e começa a acontecer as coisas, nada foge do domínio de Deus. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Mas quem é o cara que tinha que abrir o selo? O herdeiro. E o herdeiro é o próprio Jesus, que para João, que estava desesperado, apareceu o cordeiro para abrir. Então, assim, não importa o selo. A ideia de quem leu a carta de início, assim, existe um testamento, uma manifestação de vontade que vai acontecer, né? Mas o herdeiro não tinha. O João estava desesperado porque não tinha quem abrisse. Aí veio o cordeiro e abre, que é o herdeiro. E nós, co-herdeiros. Aqueles que morrendo com Cristo somos co-herdeiros também. Então, assim, na frente das testemunhas, o cordeiro vai lá e abre. E ali começa uma manifestação de vontade das coisas que vão acontecer. Tudo sobre o controle. E aí, para a gente que tem fé, é assim, nada disso vai nos abalar. Porque é o Senhor que está permitindo que essas coisas aconteçam. Então, os símbolos, na verdade, passa a ser secundário, porque o importante é o que tu tira, que tu extrai da essência. Coisas estão acontecendo, coisas vão acontecer, o Senhor é aquele que tem o controle de tudo, e nós, como aqueles que cremos, temos a certeza de que não nos abalará, porque estamos junto com o Senhor e queremos, com a nossa caminhada de fé, com a nossa caminhada de santidade, chegar lá no final e ser recebido pelo Senhor, enfim, aquelas moradas, né, que foram preparadas para nós, que o Senhor viria nos buscar, queremos estar lá. Então, assim, a simbologia, ela é necessária, porque foi um escrito que João soube se comunicar para os seus daquela época, e para nós, cabe fazer esse resgate histórico, como o pastor coloca, o chifre é poder. Sim, em toda a história o chifre era poder, né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, quando tem as grandes lutas dos bárbaros, os vikings, o que eles usam? Eles usam chifre, que é para mostrar poder. Então o chifre tem esse sinal do poder. E por isso, assim, o pastor fala, isso é fácil de compreender porque a gente consegue buscar o registro histórico disso daí. No entanto, para nós, como cristão, e não é ser raso, assim, ser raso na interpretação, ou é simplesmente assim, confia. Nada do que acontecer após a manifestação dos símbolos vai nos afetar, porque existe um Deus que está no controle, existe um Deus que está ali à frente de todas as coisas, que está permitindo que coisas aconteçam, né? Inclusive os juízos permite, mas nós, como salvos, ou pelo menos aqueles que estão buscando o caminho da santidade, e morremos com Cristo, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós cremos que chegaremos no final, e aí, como diz a própria palavra, com as vestes brancas, né? Amém. Tem uma coisa interessante, muito interessante, você estava comentando, eu me lembrei, né? Por que também era símbolos essas cartas, né? E o livro? Exatamente porque ele estava preso numa ilha, né? Então ele era um preso, então o que ele estava anotando, né? Ia ser lido, ia ser supervisionado, ia ser inspecionado. Essas cartas jamais chegariam em Éfeso, jamais chegaria em Esmirna, jamais chegaria em Laodiceia, se ele dissesse assim, olha, o imperador é uma besta. Criptografia de João. Com certeza. Aí, criptografado de ponta a ponta, né, o WhatsApp espiritual. Por quê? Porque se não tivesse isso, as cartas não chegariam, simplesmente seriam barradas. Um soldado mais inferior diria assim, isso aqui é uma subversão, isso aqui é contra o Estado. Olha só, ainda que sujeitinho, né? O Xandão ia barrar o Apocalipse também. Não sei se tinha nada, né? É melhor a gente mudar de assunto, senão nós vamos ser barrados. Eu acho que o podcast não vai pro ar. Mas eu queria colocar só para pegar esse teu gancho. Agora imagina assim, João tá lá, tá na ilha de Patmos, e aí, obviamente, se o Senhor permitiu que ele tivesse acesso
a cartas que fossem encaminhadas. Então, muito provavelmente, isso é uma especulação minha, havia mais trocas de cartas anteriores, entende? E para que tenha também essa questão do símbolo, da criptografia da carta, né? Então é mera especulação que eu estou dizendo, mas se ele conseguiu encaminhar essa revelação toda adiante, provavelmente já existia um movimento de troca de cartas. Com certeza. Aliás, a própria, né, dizem a tradição que o símbolo do peixe, né, esse acróstico, né, que vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, né, Jesus Cristo, Soter, Salvador, e Soter, e aí Ius, que era a descrição do peixe. Então, quando alguém chegava na praia para saber se você era um cristão, ele fazia uma parte do peixe, depois o outro fazia outra parte. Tudo era símbolos, exatamente para se preservar. Tinha nada de errado nisso, era muito esperteza, assim, criptografia, como você lembrou aí, Álvaro. Agora eu queria puxar aqui, eu sei que o tempo está aí correndo, mas eu queria puxar assim um pouquinho do como eu gosto de interpretar o Apocalipse, né? Eu gosto dessa linha, né, do paralelismo progressivo, porque ele faz muito sentido para mim, né, na interpretação. Porque o paralelismo progressivo faz o seguinte, ele vai pegar esses 3 grandes pontos, né, os selos, as trombetas e as taças, que faz grande parte do livro, e vai trazer a ideia de que houve então uma revelação entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, e nesse período então coisas aconteceram de uma certa forma iguais. Então, de uma certa forma, houve juízos, houve manifestação do poder de Deus, até mesmo de julgamentos de Deus, e depois vão existir, vai acontecer, como Jesus vai dizer, olha, terremotos e tal. Se a gente olhar, e algumas críticas das pessoas, é exatamente essa. Mas terremoto sempre houve. Ok. Mas mortes sempre houve, fome e tal, isso não dá para dizer que estamos perto do fim do mundo. Ok, só que se a gente olhar para a linha do paralelismo progressivo, ele explica muita coisa, porque ele vai dizer o seguinte, os selos foram abertos e houve sim as manifestações de juízo, ok, sim, aquelas ações e tal, mas elas não foram totais e absolutas, por quê? Porque era mais uma chance da humanidade entender a mensagem de Jesus, a mensagem do Apocalipse e a mensagem do Evangelho, que é boa nova. Eu sempre digo, para ter uma boa nova, tem que ter uma velha má, né? Que é a ideia de que todos nós estamos perdidos e se não entregarmos nosso coração a Jesus Cristo, nós iremos para o inferno. Essa é a má notícia e é velha, porque desde a fundação do mundo. Agora, a boa notícia é que se houver arrependimento, não vai haver julgamento e nem juízo. Os selos abrem e eles dão essa ideia, né? Uma espiral lá em cima, um pouco menos pesado, e aí não há arrependimento, não há mudança, né? Dá um tempo e aí vem outra espiral. O 7º selo abre, então uma nova rodada de manifestação de juízo, de ações de Deus e de oportunidade de arrependimento, já não mais nessa coisa de abrir e revelar coisas, né, que vai acontecer, mas de aviso, tá tocando, né? O Sandro foi militar e eu fui militar também. Nós tínhamos que aprender os toques das trombetas. Se você não souber o toque da trombeta, você vai fazer um movimento errado. Se é para atirar, você não dá o tiro, você morre. Se é para correr, se é para fazer qualquer coisa. Então, tudo era em termos de uma trombeta que nos avisava, alvorada, né, para você acordar. Todas essas questões, tudo isso tinha a ver com um aviso. E aí, o que acontece? Mais uma oportunidade de arrependimento. Então, estamos falando aqui de Apocalipse como revelação, mas o Apocalipse também é mais uma oportunidade, os selos e as trombetas de arrependimento, de mudança, para reconhecer Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chega um momento da história que vem mais uma rodada de oportunidade de mudança, que é a ideia das 7 taças. Só que quando a gente olha para o Velho Testamento, olha para a linguagem apocalíptica, olha para como se descrevia as taças sempre tinha a ver com beber
alguma coisa, né, que era ali algo que poderia ser o juízo final. Tá bebendo do que você fez. Você pisou, né, o lagar, você produziu o vinho, agora você vai beber do fruto do teu trabalho, né? Você vai beber do fruto daquilo que você produziu. Você produziu vinho, você vai beber vinho. Você produziu morte, você vai beber morte, né? Então a ideia é de que você vai beber o que você produziu. Olha que coisa fantástica. Só um detalhezinho, né? Aí, já pegando o gancho, que no Apocalipse tem duas referências em relação a taças. Tem a taça do juízo, que daí tem a ver realmente com você produziu, você vai colher, mas também tem a taça que vem com a oração dos santos. Lembra que tem essa passagem? Que exatamente, você produziu, você vai colher. Então, aquilo que vem dos santos em oração vai para o Senhor. E aquilo que o homem produz de ruim, volta para ele enxergar, você devia ter confiado mais no Senhor. Você não confiou. Você ousou continuar pecando e fazendo a coisa errada. Então agora, cuidado com o que vem, né? Porque o grande pecado, e essa é uma coisa interessante que a gente tem que dizer, o pecado que leva a gente para o inferno são os nossos pecados. Porque senão todo mundo estaria no inferno. O pecado que leva a gente para o inferno é a rejeição do Cordeiro. É a rejeição contumaz. E é por isso que não há indesculpáveis, porque durante toda a história foi se levantando as oportunidades. Deus permitindo que os homens pagassem os seus erros, mas não de forma total. Então, 1/3 da terra, 1/3 dos peixes do mar, 1/3. Aquela ideia de que foi um juízo, mas não total, foi parcial. Exatamente para que as pessoas pudessem chegar à conclusão de que o pecado da humanidade é a rejeição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí é por causa disso que não há pessoa indesculpável. Até os que nasceram antes de Cristo, porque todos eles poderiam estar esperando exatamente a promessa desse Messias, né? Numa linguagem mais simplória, é como se um pai dissesse para o filho assim: olha, você fez uma coisa errada, você vai ficar sem jogar futebol esse final de semana. E aí o filho tem a oportunidade de se arrepender e pedir desculpa para poder continuar jogando bola mais à frente. Só que o menino, ele resolve investir mais ainda no erro. Aí o pai diz assim: bom, agora não é mais um final de semana, agora é um mês todo. Então é mais ou menos numa linguagem simplória isso. Você tem a oportunidade de refletir para se arrepender e não se arrepende. E aí não digo o castigo, mas a colheita, ela é mais árdua, né? Então aí até que chega um ponto que se você se arrepende, você é salvo. Se você não se arrepende, aí você não joga mais bola. E permita-me ler alguns textos bíblicos, porque eles dão uma importância muito grande a gente entender essa questão do arrependimento. Bom, já começa dizendo das igrejas. As igrejas, todas as mensagens das igrejas vão falar essa coisa do arrependimento, vai mostrar a ideia do arrependimento. Depois vai falar dos juízos progressivos. Olha, se você vê que na segunda sessão ali, do 4 a 7, são selos, e a terceira sessão, de 8 a 11, dos capítulos 8 a 11, fala das trombetas, olha o que diz o capítulo 9, versículo 20 e 21. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Isso quer dizer que se esses não arrependeram, outros arrependeram, porque havia oportunidade de arrependimento. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Isso aqui está depois exatamente das trombetas. Mas olha o que diz depois das taças. Porque alguns dizem que depois das taças não haverá mais oportunidade de arrependimento e tal, durante as taças e tal. Não, se você ler o texto bíblico, olha lá, diz, em Apocalipse 16, 9, diz assim: foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem controle sobre estas pragas, mas recusaram-se a arrepender-se e a glorificá-lo.
E mesmo no meio, então, da taça da ira, né, das taças da ira, Deus ainda vai oferecer chance de arrependimento. Versículo 11 diz também: blasfemaram o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas, mas recusaram se arrepender das suas obras. Isso mostra, parece, né, que diz lá, quando você diz aquele que está em pecado vai pecar mais ainda, né, por causa dessa dureza do coração. E então, o que mostra que há uma necessidade de arrependimento, mostra. Mas o que mostra que não aceitaram o arrependimento é exatamente a dureza do coração. E quando se faz isso, se lembra lá do passado. Todos os leitores ou os ouvintes, né, das cartas ali, eles estariam fazendo a conexão com quem? Com as águas de Meribá, com o povo de Israel, que endureceram o coração, que foram rebeldes com o Senhor, mesmo tendo tudo à disposição, mas eles não aceitaram a mensagem central, que é o vencedor vai receber um prêmio. Um dos vários pecados que eu já me arrependi, e me arrependo todo dia, é de ter sido uma pessoa conspiracionista ao ler o Apocalipse. Misericórdia. Eu já fui muito, já vi certas ideias aí por esse mundo da internet que eu acho que o Espírito Santo olhando assim, às vezes ele até pode se impressionar com a capacidade da mente humana de inventar coisa. Mas graças a Deus, Deus me libertou, pude me arrepender. Amém. E olhar, né, pro Apocalipse de uma forma consciente, de uma forma cristocêntrica, né? E quando a gente estava pensando nesse podcast, uma coisa que eu tinha em mente foi: existe tanta coisa na internet falando sobre pós-tribulacionismo, sobre o milênio, e aí eu queria que a gente pudesse adentrar em alguns assuntos que não são tão explorados assim, mas que as mais mentes da internet usam isso até para propagar algumas heresias e a gente combater essas heresias, né? Então uma parte do Apocalipse que sempre me intrigou também foi a questão ali do capítulo 17, 18, que fala sobre a mulher assentada na besta, sobre a queda da Babilônia, né? Inclusive já vi na internet gente falando que essa grande Babilônia seria o sistema religioso. Nossa. Que todas as igrejas de alguma forma são filhas de Roma, e aí formam um grande sistema religioso para te dominar, e você tem que sair e ser desigrejado. Basicamente era o que essa galera propagava aí. Tem que sair da igreja, que a igreja é a grande Babilônia. Tudo, ó, símbolo maçônico aqui, ali e tal. A ideia mirabolante. E eu queria que a gente pudesse, né, utilizar da inteligência e sabedoria de vocês para a gente conseguir compreender um pouco mais como que a gente pode ler esse capítulo 17, 18, né? O que é essa grande Babilônia, né? O que ela significa, né? Como que a gente consegue compreender essa parte, essa mulher assentada na besta, a queda da Babilônia? Pois é, se você tem que ter uma coerência teológica, né? Eu acho incrível que alguém começa fazendo algumas análises literais, e aí quando lhe interessa ele muda para o simbolismo, quando lhe interessa ele muda para uma outra vertente, aí ele faz uma coxa de retalho hermenêutica, né? Você tem que ter coerência hermenêutica. Eu vou continuar a minha coerência hermenêutica de que é um símbolo, e é um símbolo de algo, ok, mas aí você vai pro ambiente próximo e você consegue fazer algumas conexões. Não é difícil dar uma olhada para aquela cena e colocar, né, o Roma, né, o poder, o Império Romano dentro da cena que está sendo proposta ali. Agora, eu diria para você que eu creio que a Babilônia, tanto a Babilônia que era real lá do Antigo Testamento, quanto a Babilônia simbólica, é uma conexão de corrupção e poder. Ela é um sistema, sim, né? Se vai estar personificado em alguém, isso não me compete, mas que é um sistema, E todo sistema corrupto, ele trabalha em três coisas básicas, em três pilares, né? A tríade, que é um sistema econômico, um sistema político e um sistema religioso. Em todo momento você vai ter isso misturado e caminhando junto. Você pode olhar, né, onde a igreja se une ao Estado, a igreja não cura o Estado. O Estado
engole a igreja. E eles se tornam cheios de artimanhas e possibilidades de negociação, né? Você vai entender que o dinheiro, sim, dinheiro ele é neutro, mas quem governa é que faz com que o dinheiro tenha o seu poder. Então, esse conceito da Grande Babilônia, para mim, é um conceito de um sistema que já havia. Então, dentro daquela ideia do paralelismo progressivo, você vai encontrar Babilônia no século I, você vai encontrar Babilônia no século II, no século III, no século IV, no século V, você vai encontrar Babilônia hoje, e você vai encontrar Babilônia quando Cristo voltar, se está voltando agora, vai ter sempre um sistema que pode ser um sistema mundial, e aí a gente começa com as teorias das conspirações, né, que é a ONU, que é não sei o quê, que é isso, aquilo, que agora a União Europeia se uniu com o Mercosul, e agora a única coisa, queridos, que pode ser que vai acontecer é que, teoricamente, a gente pode poder vender mais para eles, tá? Agora, o poder, ele está muito mais além do que sistemas que a gente possa ter, inclusive a gente dizer que o comunismo, ou o fascismo, ou direita ou esquerda, porque o anticristo vai ser direita, vai ser de esquerda. Gente, isso aí é a coisa mais, gastar tempo à toa. Por quê? Porque o poder corrompe qualquer um, corrompe direita, corrompe esquerda, você pode ser o cara santo, né? E eu conheço pessoas e pastores e líderes religiosos que começaram numa santidade incrível e se transformou numa das prostitutas, né, da Babilônia. Vamos olhar só para a história. Os fariseus, eles começaram morrendo por causa de Israel, por causa do Deus de Israel. Eles eram zelosos, eram puros, a ideia de pureza, por isso que vem a palavra fariseu. E depois de um tempo, o que aconteceu? Então o sistema, a Grande Babilônia é sim, na minha concepção, esse sistema que abrange poder econômico, poder financeiro e poder religioso. E aí a minha ponte sobre a questão religiosa é que sim, você vai encontrar igrejas que são tremendamente agências, né, desse sistema, porque estão interessados no vil metal, estão interessados no capital, estão interessados no poder, no domínio, né, reinos familiares que vão perpetuando ao longo do tempo, e você passou na frente, você vai morrer mesmo. E ali tem muita idolatria, como o texto bíblico diz, né, idolatria de si. Não é idolatria de deuses, é idolatria de si mesmo. Ali tem muita imoralidade maior do que a sexual ainda, né? Pessoas imorais. E aí a gente consegue ver isso. Agora, começar a colocar nome é o perigo, porque daí começa a reduzir, um reducionismo perigosíssimo. O Apocalipse é uma história mundial, para você ficar colocando talvez num país, num cara, aí você quebra, o cara morre e acabou a besta. Não, né? Acabou o Apocalipse, aí macetaram o Apocalipse, né? Não, literalmente. Né? Bashar al-Assad podia ser, alguns que lessem a Bíblia lá na Síria, poderia falar assim, não, esse aqui mas é reducionista, porque ele era só da Síria, e um bando de rebelde foram lá e acabou. Não, é algo muito maior, né? Eu penso que a Grande Babilônia, ela passa por tudo isso que o pastor falou, e ela traz consequências, né? E tudo aquilo que promove a imoralidade, o desvio do Senhor, tudo isso assim, inclusive a questão da idolatria, tudo isso está conectado com a Grande Babilônia. Então era comum falar de Babilônia no transcorrer da história, inclusive no tempo de Jesus, falava em Babilônia tudo isso que corrompia, tudo aquilo que desviava do Senhor, tudo aquilo que promovia a idolatria, porque o perfil da antiga Babilônia era assim. Da Babilônia real, era onde tinha promiscuidade, era onde tinha idolatria, onde tinha o olhar para deuses, né, diferentes do Deus de Israel, enfim, e aí se trouxe para a cultura essa ideia de conectar a Babilônia a essas características que desviavam do Senhor, que corrompiam, e aí os sistemas que o pastor fala é exatamente quando não bem conduzido, vão promover tudo isso,
né? Então o que acontece? Por isso que quando fala assim, caiu a grande Babilônia, é porque saiu da terra todo esse sentimento, todo esse poder do mal que envolvia as pessoas, que levavam à idolatria, que levavam ao desvio do Senhor, que levavam à imoralidade. Então é como se tivesse já extirpado da terra tudo isso. Então quando falo em grande Babilônia, eu entendo exatamente nesse aspecto. E é tão interessante que ela seduzia os homens para fazer parte dela, né? Convidando para comprar um terreno na cidade, né? Já que pegar essa analogia da cidade. E a gente gasta tempo pensando na cidade da Babilônia que vai cair e que não vai existir. Assim como não existe mais, né? Aquilo que era a Babilônia, né? Não vai existir essa Babilônia. Mas a deixa do Apocalipse é que não acaba em Apocalipse 17 e 18. Acaba em Apocalipse 22. E a gente vê lá no Apocalipse 20 ou 21 a descida da cidade, que é a cidade que vai ser vitoriosa, a cidade que vai ser a morada dos santos. Aos que resistiram de não ir morar na Babilônia, vai morar na Nova Jerusalém. Então a Jerusalém engoliu a Babilônia, a cidade de Jerusalém engoliu a Babilônia. Essa ideia de que sim, nós vamos viver em momentos de que nós vamos ter que resistir à Babilônia, nós vamos ter que lutar contra a Babilônia, e a gente pensa, fica mais fácil quando a gente pensar assim. Por exemplo, todo o sistema, como o Sandro disse, né, se a tua cultura é permissiva, você tem que resistir, porque a cultura está a serviço da grande Babilônia. Então a cultura precisa ser resistida por aqueles que querem ter a cultura da Nova Jerusalém. Você tem que escolher qual cultura que você quer viver. Então, tudo pode fazer, está tudo permitido, opa! Então dá uma olhadinha que você pode estar lá no carnaval da Babilônia, esquecendo, né, das festas lá da Nova Jerusalém. E se você o sistema financeiro está te tomando tanto, né, da Babilônia, cuidado, porque você pode estar perdendo sua herança e perdendo o seu tesouro, né, lá da Nova Jerusalém. A crítica, inclusive, né, de que, você, Laodiceia, tu é pobre, cega e nua, porque você está gostando mais da Babilônia, você tá aqui, vivendo os valores desse sistema corrompido. Mas eu quero te lembrar que você não é da Babilônia, você é da Nova Jerusalém. Compra o ouro que eu refinei. Você precisa, teus olhos estão cegos, você precisa do colírio que a gente tem lá em Nova Jerusalém, tá? E você precisa vestir as vestes novas, porque as tuas vestes estão sujas da corrupção desse sistema. Você precisa das vestes brancas que só tem quem mora na Nova Jerusalém. Amém, aleluia. O professor Sandro trouxe, né, a palavra macete, e agora o pastor Jacques trouxe a palavra carnaval. O que isso te lembra? A micareta de Ivete Sangalo. Outra vez? Misericórdia. São os códigos aqui do Essa vai estar uma constante, sim, no vídeo todo, no podcast todo. E não é o tema central é o nosso Senhor Jesus, gente. Não é Ivete Sangalo, isso é só uma piada. Sim. Justamente essa piada é sobre esse mundo caótico que a gente vive, né? Mundo de conspiracionistas, né? Mundo onde quem é o anticristo, Fábio, é da direita, é da esquerda? Será que eu vou comer o meu pet hoje, amanhã? A gente fica com essas ideias conspiracionistas, né? A gente pensa muito nisso, né? E associa isso ao texto bíblico e tenta trazer uma teoria para os nossos dias atuais, né? Esse é o mundo caótico que a gente vive, né? E a minha pergunta ela é justamente em cima disso, né? Essa visão do Apocalipse desafia a igreja a viver com santidade e esperança, né? Foi o que o professor Sandro trouxe, o pastor Jacques também trouxe. Mas como a gente vive essa esperança nesse mundo caótico, né? Esse mundo desordenado e esse mundo, às vezes, mal interpretado, porque a gente pega a Bíblia para ler, a gente ainda interpreta da nossa forma e cria todo esse tipo de conspiração, né? Essa é uma questão muito interessante. Como que o cristão vive nesse mundo caótico? E se for fundamental no Apocalipse, eu só diria assim, leia as cartas e leia o final.
É a coisa que você vai entender, assim, as recompensas que apresentam nas cartas, as orientações de Jesus, porque veja bem, o Senhor sempre levantou profetas na história para dizer para o povo assim, arrependam-se, né? Na história da Bíblia você vai ver isso, profetas sendo levantados para dizer arrependam-se, e para um evento imediato, inclusive. E o Senhor começou a fazer esse movimento através do próprio Jesus, que veio, né, esteve entre nós, vamos dizer assim, e pregou e fez a promessa que iria voltar. Ele vai, prepara as moradas e vai voltar. Então é esperança, é fé. Se você perde o foco da orientação, veja, o Senhor volta, vamos dizer assim, 60 anos depois que ressuscitou, ele volta para se revelar a João e dizer, olha, avisa para as igrejas que eles precisam fazer isso, que eles evitem fazer isso, que ele ainda dá mais uma oportunidade de orientação. Então nós temos as profecias antigas, nós temos o Evangelho de Jesus, né, das falas de Jesus, e nós temos a revelação de Jesus para dizer assim, caminhem assim. E aí só faltou Jesus dizer para João assim, e peçam para as pessoas escutarem o que Paulo também estava dizendo. Então assim, e tudo isso é a caminhada, é trazer a palavra para dentro da gente, né? Não há problema nenhum em você enfrentar um mundo caótico se você tem a certeza absoluta que o controle da tua vida está na mão do Senhor, né? O salmista dizia, e eu gosto desse versículo, porque é um versículo que me acompanha de vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então você não precisa temer tudo que vai acontecer, não precisa temer esse mundo caótico, porque você sabe aonde você vai chegar. Esse é o segredo. Então, assim, as cartas te dão pistas de o que Jesus quer da gente, o que ele não deseja, e os ajustes que precisam ser feitos. E você entroniza isso na sua vida, com as mensagens de Paulo, com as mensagens do próprio Jesus, na passagem dele na terra, e o que vem pela frente, nós não vamos se livrar disso, mas nós vamos carregar isso com um fardo mais leve, porque as pessoas não enxergam a luz no fim do túnel, mas nós, com a fé e com tudo que esse arcabouço de orientações que a gente tem, a gente enxerga a luz no fim do túnel. É aquela criança que leu o final do livro. Ele sabe quem será o vitorioso, ele sabe para onde nós iremos. Então a jornada ela se torna mais leve. Então a leitura do livro se torna mais leve. Essa é a questão. Então o mundo ele está vivendo o caos, e aí a gente entende que quanto pior, melhor. Eu gosto de usar essa frase, quanto pior, melhor, porque é mais próxima da vinda do Senhor. Então aí isso deve ser a motivação para as pessoas, ao invés de se apavorarem, ao invés de se deixar engolir pelo caos do mundo, elas simplesmente se deixam levar nos braços do Senhor, porque vai conduzir até o final da história, que a gente já sabe qual é. E só fazendo um fechamento que você disse com grande propriedade, quando a gente diz assim, lê a Bíblia, né? A gente bate na tecla aqui, na nossa igreja temos o Bíblia 365, primeiro ano tivemos algumas ações, agora todo dia você pode receber um áudio, né, lá de trechos da Bíblia que você lê e depois você tem ali uma breve explicação para tentar facilitar o teu entendimento, porque se você não lê a carta de amor de Jesus para você, você vai ouvir qualquer voz e vai achar que ele é o pastor. Eu me lembro de uma explicação de uma pessoa dizendo assim, que as ovelhas elas ouviam a voz do pastor, e elas sabiam discernir a voz do pastor do mercenário, do açougueiro, né? Então ela sabia, e então elas ouviam o pastor e seguiam o pastor. Então a leitura da palavra é indispensável, não por causa de um conhecimento para você debater lá, né, lacrar na internet, é para que você possa se fortalecer nos momentos mais difíceis. Enquanto o Sandro estava dizendo, lembrei, né, que quando eu e a Cris namorávamos, tal, e ela às vezes deixava bilhetinhos, tinha a foto dela e tal, e quando eu estava lá no seminário, assim,
muito triste, na deprê, eu ficava vendo as fotos dela, os bilhetinhos que ela escreveu, as cartas que ela escreveu, né? E me alimentava disso, né? Que alguém me ama, né? Eu não sou o ser mais horrível da face da Terra. Que tem um momento que a gente, né, acredita nessas coisas, né? Embora todos sejamos lindos. Mas o que eu vejo aqui é exatamente isso. Nós, nos momentos mais difíceis, nós temos que olhar para a palavra, porque ela tem o alimento para a gente ter a caminhada. Agora, o desafio que eu tenho aqui, que eu gostaria de deixar para a igreja, primeiro, é viver em santidade. Quando você olha para a chamada santidade, Jesus chama a igreja, todas as cartas para a igreja, e eu digo para a igreja porque as igrejas, tanto de Efésios até Laodiceia, são a igreja de Cristo. Ele fala para retornar ao primeiro amor, ele fala para rejeitar a imoralidade, ou seja, é um desafio. Segundo, nesse meio do caos, né, separação desse mundo mundano, a gente tem que viver olhando para o alto. Eu gosto de uma frase de um rapper chamado Estratagema, uma música que diz assim: a arte da garça, a graça da garça, a arte de viver com os pés na lama e manter as suas vestes limpas, né? A garça está no meio da lama e continua com as peles brancas, com as penas brancas, por causa desse cuidado. A gente precisa ter esse sentimento de que nós estamos no mundo caído, e cada vez é pior. Eu não acredito na melhora do mundo, na cereja do bolo, tanto que é uma linha, né, da escatologia que está cada vez mais em queda, que é o pós-milenismo, ou seja, acreditar que a igreja vai resolver tudo, vai ficar um mundo maravilhoso e Jesus vem só para dizer assim, bom, fechamos a conta e tal. Não. Jesus vai vir para restaurar a humanidade e ele vai fazer isso com todo poder e glória. Depois, essa ideia de viver entendendo que há esperança, porque é uma soberania de Deus. Nada acontece na história que Deus não deu o seu aval ou que ele permitiu para a glória dele. O final da história, o vencedor é o Cordeiro. Amém. A Nova Jerusalém é o lugar onde o Cordeiro está preparando agora para que a gente possa um dia desfrutar. Aleluia. E tudo aquilo que ele planejou no Gênesis, não é que vai acontecer, né? Ele vai agora, o Gênesis, o Apocalipse é o início do Gênesis. Não, é a melhoria, é o muito melhor, porque não haverá mais erro nem falha, não haverá um tropeço da humanidade, nós viveremos com ele por toda a eternidade. E as ações práticas, fidelidade e testemunho na missão. Fidelidade, não se corromper. Por isso que nós temos que amar a vinda do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E nós temos que valorizar as almas daqueles que foram mártires, aqueles que deram sangue, exatamente como Tertuliano dizia, né? O sangue dos mártires é semente da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela se fortalece. Foi isso que Esmirna ouviu, né? Que ela era frágil, mas ela era forte porque ela amava o Senhor Jesus, mesmo no meio das dores e dos sofrimentos. Então, essa resiliência no meio da tribulação. Nós, cristãos brasileiros, evangélicos brasileiros, nós somos tentados a achar que o fim do mundo tem a ver com o momento que a gente está vivendo, de tudo está muito bem, está tudo ótimo, né? A igreja não é perseguida, a igreja não tem problema, e eu creio mesmo que a igreja no Brasil não passa por perseguição nenhuma. Alguns acreditavam que a Covid era perseguição. Não, gente, a Covid simplesmente nos afastou fisicamente, mas espiritualmente nós buscamos até mais ao Senhor, porque começamos a ficar com medo que poderíamos morrer, e começamos a descobrir que a gente tinha que ser um cristão fora de templo, né? Não fora do templo, mas fora do templo. Agora, a minha grande questão é, nós vamos adorar a Deus em todo o tempo, no meio da perseguição ou fora da perseguição. A perseguição só mostra quem nós somos. As lutas só mostram quem nós somos. O caos só mostra quem é o nosso Senhor. E se eu sou um cristão nominal, o caos vai me revelar. Acontece que o livro do Apocalipse é revelação. Vai revelar Jesus como Senhor, mas vai revelar aqueles que não são dele e vão revelar os que são dele. E aí, no final, nessa revelação de quem é e de quem não é, vai se revelar os que vão desfrutar da vida com Cristo,
Na Nova Jerusalém, aqueles que vão passar a eternidade no sofrimento, no lago de enxofre, como a própria palavra diz. Vai revelar. Por isso, qual é a sua essência? O Apocalipse vai revelar. Quem é o seu Senhor? O Apocalipse vai revelar. Quem é para quem que você vive? O Apocalipse vai revelar. Exato. Essa é a revelação. Amém. Perfeito. Eu até ia fazer uma pergunta, mas o pastor Jacques já falou tudo. Eu queria aproveitar esse tempinho até para deixar um pequeno apelo para os meus irmãos que ainda estão presos no conspiracionismo. O conspiracionismo é algo que mina a nossa fé, né, que faz coisas terríveis com a nossa mente. O Apocalipse fala de juízos, fala, mas essa não é a mensagem principal do Apocalipse. E o conspiracionismo, ele pega tudo de ruim que está acontecendo, coloca na tua frente assim como um véu e impede que você veja a mensagem principal, que é Cristo. Né? A pessoa fica desesperada. Já vi na internet gente fazendo de tudo, indo pro meio do mato, numa casa autossustentável, fazendo de tudo para fugir. Mas por que você está fugindo do Apocalipse se o Apocalipse é Jesus e não te encontrar? Né? Então quero deixar esse apelo para os meus irmãos que ouvem, né, às vezes, essas más interpretações. Como o pastor Jacques bem falou aqui, venha para a Bíblia, venha para a mensagem principal, que é Cristo e o Evangelho. E só, você tocou numa coisa muito importante, eu acho importante de colocar. Quando Jesus no Sermão da Montanha diz assim, olha, do sermão escatológico dele, né, ele vai dizer, ai das grávidas, que estiverem grávidas naquela época. E as pessoas interpretam, tá vendo, a gente não pode ficar grávida e tal, não sei o que, se Jesus voltar. É de uma pobreza teológica muito grande. Ali está dizendo o seguinte, se você está com a vida torta e tentando se esconder para a casa sustentável e tal, você não vai, não vai mudar nada, né? Vai sofrer mais, as dores de parto sua vão ser maiores, você não vai conseguir correr para chegar até o lugar, ninguém escapa do Deus Todo-Poderoso. Essa que é a ideia, não dá para fugir para os montes, não dá para fugir de Deus. E é por isso que não se foge de Deus, se corre em direção a Deus. A mensagem do Apocalipse é a mensagem de arrependimento, é de retorno. E aqueles que aceitarem, seja na última curva lá das taças, né, eles vão receber a salvação. É por isso que todas as oportunidades estão sendo dadas para que essa verdade seja revelada. Jesus Cristo é o Senhor. Você vai dobrar o seu joelho, como diz lá em Filipenses, ou para o bem ou para o mal. Ou você vai dobrar porque você tem que reconhecer, ou você vai dobrar porque você vai adorar. Mas todos vão dobrar os seus joelhos. Eu gostaria só de complementar também, para dizer assim que é interessante quando você falou ali de pessoas que buscam se esconder, correr, fazer reserva, ir pro mato. Essa gente precisa ler o Apocalipse até o final. Se eles lerem até o final, eles esquecem tudo isso. E uma das coisas que me marcou também, até durante as aulas, foi o questionamento de quem será o anticristo, que é esse que você fala do conspiracionismo. E a única resposta que eu dei, que veio na cabeça assim, foi de Deus, por que as pessoas estão esperando mais, criando mais expectativa em relação ao anticristo do que pela volta do próprio Jesus, do próprio Cristo? Então eu não preciso saber quem é o Cristo, quem é o anticristo, se eu já sei quem é o nosso Cristo. Então não me interessa saber quem é anticristo, eu já conheço o vencedor. Esse é um movimento que as pessoas precisam desapegar, né, da questão do conspiracionismo por causa disso, porque elas ficam focando naquilo que não é importante. O mais importante é reconhecer o Cristo, o vencedor, né? E claro, como vivemos num período assim, num momento em toda a nossa vida cristã de batalha espiritual, tá aí mais um desvio de atenção do povo de Deus para algo que verdadeiramente não edifica. Eu gostaria, se possível, estamos terminando aqui, eu gostaria de deixar aqui nesse momento um texto, né, de um desses espirais ali, né, do paralelismo progressivo, que é Apocalipse 7, quando diz assim, quem são esses, né, o ancião vai perguntar no versículo 13 de Apocalipse 7, né,
Ele vai dizer: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro está no centro do trono. Será o seu pastor e os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não há como fazer a conexão de novo com os Salmos 23. E aquele pastor vai te conduzir às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Aleluia. Aleluia. Mas chegou o momento daquele nosso quadro famoso Tem Dica Aí, onde a gente traz dicas relacionadas à temática, né? Seja música, filme, livro, o que vocês quiserem deixar de dica aqui. E aí, vocês têm dica pra gente? Eu tenho no livro que eu uso muito, gosto muito de usar para a interpretação do Apocalipse, que é um comentário exegético do Grant Osborne, Apocalipse, né? Não tem vídeo, mas você tem acesso na Amazon, tem, né? Se você tem o Kindle da Amazon, tem. Se você tem o The Pilgrim, que é também um outro aplicativo de livros, né? Também tem. É um livro excelente, com uma linha, uma abordagem muito, muito coerente, histórica e também simbólica do livro do Apocalipse. Em relação ao Apocalipse, como a gente fala assim da vida de santidade, a busca do Senhor, o arrependimento, eu gostaria de recomendar 2 filmes, que um praticamente é sequência do outro, que é Quarto de Guerra e A Forja. São 2 livros que colocam a gente de joelho no chão, verdadeiramente arrependido, que é exatamente aquilo que vai nos ajudar a enfrentar grandes batalhas desse mundo caótico que nós acabamos de dizer, né? Então são filmes que nos inspiram, sim, a buscar o Senhor para enfrentar todos esses desafios. Álvaro, tem dica pra gente? Meu amigo Fábio, nossa querida audiência, meu amigo Pastor Jacques, meu amigo Professor Sandro, grande reitor da IBD. Quando vem assim, já... Tô até com medo, tô brincando. Inclusive, Professor Sandro é o autor da frase que a gente, às vezes, vira e mexe, a gente fala aqui no podcast. Terreno pantanoso. Terrenos pantanosos. Estamos aqui com o autor da frase terreno pantanoso, que evita várias vezes a gente tocar em temas polêmicos. Mas, enfim, a dica que eu trago é: abra sua Bíblia e vá ler. Tome. Valeu, Apocalipse. Receba. Né? A gente traz muito complementos, né? A gente sempre trouxe muito complemento, né? Mas a Bíblia é o guia, é o seu manual. Se você não tem uma Bíblia, nos procure, né? Que a gente vai providenciar. Mas leia a sua Bíblia. Tenha o hábito de ler a Bíblia, né? E se você não entender o que está escrito lá, por exemplo, em Apocalipse, aí sim a gente dá uma dica, como o pastor trouxe, de um complemento para você entender aquilo que você está lendo. E esse complemento que eu trago é também um livro, que é o Lendo Apocalipse com Responsabilidade, do Michael J. Gorman. Esse livro, ele me ajudou bastante em relação à leitura do Apocalipse, justamente para mim não cair em conspiracionismo, Fábio. Entender, quando eu era criança eu vi o eclipse do sol, é o fim do mundo. Não, calma aí. Então, esse livro ele me ajudou muito a entender essa lógica e essas interpretações que o Apocalipse traz, através de símbolos, se é simbólico, se é literal, né? Esse livro é de extrema importância, só que não mais importante do que a sua Bíblia que você tem em casa. Leia a sua Bíblia, abre em Apocalipse, comece em Gênesis, depois termine em Apocalipse. Mesmo porque o grande princípio é que a Bíblia explica a Bíblia. Esse é o grande princípio hermenêutico. Isso aí.
A minha dica que eu ia dar, uma delas, né, são duas. Uma delas, inclusive, vai de encontro com a sua, que é, se possível, eu sei que não é fácil, mas tem uma Bíblia de estudo de fácil leitura, né? A Bíblia de estudo, ela ajuda muito a gente em ter ali as explicações de fácil acesso, né? Recentemente, pela graça de Deus, dou até a dica aí, Fiel patrocina a gente, porque na Black Friday eu comprei a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Ela, preço normal na Fiel é R$400, comprei por R$200, então fica a dica aí, espera a Black Friday, eles vão abaixar o preço, você consegue arrumar uma Bíblia sensacional. E é muito legal porque eu tava lendo aqui, me preparando para esse podcast, acompanhando as leituras também, lendo as leituras de rodapé ali, vai completamente de encontro a tudo que a gente falou hoje. E ela é uma Bíblia que não é difícil de você entender o que ela tá explicando. Ela vai explicando ali certinho. Ah, isso daqui é por causa disso aqui. Tem até um mapa lá mostrando onde é que ficavam as 7 igrejas. Então é um material muito legal, assim, para você conseguir se aprofundar na leitura bíblica e entender, né? E o segunda dica que eu dou, também a editora Fiel, através da Amazon ali, disponibiliza muitos livros pequenos que são sermões, né, que geralmente, principalmente em Black Friday, você compra R$1, às vezes baixa até de graça, eles dão. E aí eu peguei um sermão do J.C. Ryle, breve manual de leitura do livro de Apocalipse. Então esse breve manual, na verdade, é um sermão pregado pelo J.C. Ryle. Ele é um pastor, né, por assim se dizer. Ele foi o bispo de Liverpool, né? E aí ele pregou esse sermão na quaresma de 1855 na igreja de St. George em Bloomsbury, gastei meu inglês aqui, na Inglaterra, durante a Conferência Anglicana As Bênçãos do Reino. E é um sermão muito legal também, que ele também dá uma resumida em muito do sentimento que a gente falou aqui. É muito legal, eu li esse sermão, a gente falando aqui, eu tava lembrando desse sermão, que o J.C. Ryle pega as situações que estavam acontecendo na época. A Inglaterra tinha acabado de passar por uma epidemia de cólera, por exemplo. A Inglaterra estava envolvida em algumas guerras naquela época também. E aí, imagina, a pessoa lá na década de 1800, às vezes com o mesmo sentimento que a gente tem hoje em dia dessas questões que estão acontecendo, mas o J.C. Ryle faz uma pregação sensacional que pega junto e fala, olha, o foco principal não são as diversas interpretações dos símbolos, o foco principal não são as questões que estão acontecendo hoje em dia, o foco principal é Jesus, o foco principal é que ele vai voltar para buscar a sua igreja, né? Então fica aí as nossas dicas para vocês. Quero deixar esse espacinho para as considerações finais dos nossos convidados, se vocês quiserem deixar uma frase aí, mais além do que das pérolas que já deixaram pra gente. Eu queria indicar uma música. Olha aí. Da outra vez eu só indiquei livro, mas tem uma música do Gabriel... Senhor. Chama-se Ele Vem. Acho que é Gabriel Santos. Ele Vem. Ele diz que ele vem no piscar de olhar, né? Quem estiver pronto, né? Com ele irá. Sim. Na sua glória, com ele morar, ele vem, ele vem. Gabriel Santos. Acho que é Gabriel Santos. O pessoal depois aí procura lá. Não é o ele Guedes? Gabriel Guedes, desculpa. Gabriel então, Guedes. Você estava recitando, eu estava lembrando. É, esse aí. E lembrar também que a gente nem falou dos novos céus e nova terra, que é exatamente a reconstrução, a restauração de tudo que Deus tinha planejado. Quando o Jó disse que os planos de Deus não são frustrados, né, era mais na história dizendo o seguinte, olha, nada do que Deus planejou vai deixar de acontecer. Os novos céus e a nova terra exatamente é dizer assim, aquilo que eu queria fazer desde o início, o homem não interrompeu, o diabo não pode interromper, porque vai acontecer. E aí, essa reconstrução, essa restauração, para a gente poder viver com ele eternamente. Amém. Bem, a minha consideração final vai mais em termos de agradecimento, e se eu puder recomendar assim, uma frase ou um versículo ou alguma coisa, exatamente viria de Apocalipse 21, do novo céu e da nova terra, porque lá é onde nós estaremos, lá é onde nós viveremos, lá é onde nós estaremos em comunhão e permanecemos vigilantes
orando para que o Senhor nos busque. E o pastor colocou uma coisa muito importante e eu ouso dizer, ouso acrescentar algo mais, dizendo assim: precisamos clamar pela volta de Jesus. Clamar. E isso é um manifesto de fé incrível, porque você está colocando a âncora da sua vida lá na frente. É isso. Meus queridos ouvintes, se vocês gostaram desse bate-papo, mande mensagem, comente a gente lá no grupo do Bíblia 365. Quem sabe nós podemos até fazer um parte 2 disso, entrando em assuntos, nas dúvidas que vocês podem mandar pra gente também através do grupo do Bíblia 365. O link do WhatsApp do grupo vai estar na descrição do podcast. Pastor me lembrou no começo, não vou esquecer também, existe o podcast do Bíblia 365. Então vocês podem ir lá e acompanhar também o material que o pastor deixa lá, aprofundando também um pouco em alguns versículos, algumas outras partes ali que talvez você queira ouvir e acompanhar também. E também deixo aqui a mensagem de continuarem seguindo a gente nas redes sociais, né? Deixa esse conspiracionismo, vem ser igreja com a gente, vem seguir a Cristo com a gente, vem clamar pela volta de Jesus com a gente, aguardando a Ele com segurança. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Obrigado, pastor Jacques e professor Sandro, reitor da nossa querida EBD. Eu queria aproveitar esse momento, Fábio, justamente para agradecer as pessoas que fazem esse podcast acontecer. Cara, é o último podcast do ano, né? E eu queria trazer uma mensagem especial justamente para o nosso produtor, que está aqui atrás, né? Matheus Godax, né? A pessoa que, sem ele, eu acho que esse podcast também não aconteceria. Ele é um braço forte aqui de frente, né? Às vezes a pessoa, o Álvaro e o Fábio falam e trazem os convidados. Mas esse podcast, ele só funciona porque existem pessoas por trás, né? Existe uma equipe por trás, né? A nossa amada igreja que nos permite, que nos dá esse espaço, né? Para tá trazendo mensagens como essa, né? Um podcast como esse, mais focado teologicamente no livro de Apocalipse. Queremos também agradecer o nosso pastor de jovens, Kainan, que também é o líder de comunicação, né, que também faz parte desse projeto. Agradecer também a nossa social media, Tainara Penedo, o nosso grande editor, André Negreiros, né, que sempre está ali editando, fazendo esse projeto acontecer. Um dos nossos produtores, que a gente não pode citar o nome por direitos autorais, mas ele sempre está aqui próximo, né, jornalista. E é isso, gente. Que Deus abençoe realmente. A gente está no fim de ano, né? E que essa esperança do Natal seja realmente Jesus Cristo, né? Em nossas vidas, em nossas famílias. Essa é a mensagem que eu queria trazer, né? Tanto para a nossa equipe do podcast, para a nossa igreja e para as pessoas que nos ouvem, né? Nesse sentido. Então é isso, gente. Que Deus abençoe. Tamo junto sempre, né? E até a próxima e até que Ele venha, né?